Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Veridiana Torres. Estarei iniciando hoje a aula 2 de Ciências da Natureza, da Escola Anacleto Carlos Cavalcante, aqui no município de Acarape. Gente, antes de iniciarmos o estudo dos ecossistemas brasileiros, optei para mostrar aqui o livro que vamos utilizar na turma do 7º ano. E aí, você já recebeu o seu livro? Coloquei também aqui uma imagem para a gente iniciar o nosso tema, que é ecossistemas brasileiros. E aí, vocês sabem em qual estado você mora? Observe essa imagem de satélite. Você consegue se encontrar nele? Como é o clima da região que você vive? Ok? Então vamos lá. Professora, mas o que é ecossistema? Gente, ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos e abióticos. Bióticos? Sim, são organismos vivos, como as plantas, os animais, os micróbios. E os componentes abióticos, professora? São aqueles fatores não vivos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Esses componentes, pessoal, eles interagem através da transferência de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos do seu ambiente. Como vocês podem observar, essa figura aqui das formigas é uma população. Também coloquei a figura de um pasto de gados. Vocês estão observando? Então, isso é uma população. População, ela pode ser definida como um conjunto de organismos de uma mesma espécie, que vivem em uma determinada área e em determinado período de tempo. Na figura, vocês podem observar esse termo que é população. E essa outra figura é o conjunto de populações que vivem e interagem no mesmo local, que recebe o nome de comunidade. Pessoal, assim, em um ecossistema, há essa interação entre os indivíduos da mesma população e entre populações de uma mesma comunidade. Além da interação entre comunidade e os fatores abióticos, o conjunto de tudo isso aí que eu apresentei para vocês, que é o ecossistema da Terra, compõe um nome chamado biosfera. Aí eu convido mais uma vez para vocês pegarem aqui ó, o dicionário, eu tenho o meu dicionário e vou ver o que significa biosfera. Biosfera, pessoal, conjunto de ecossistema existentes no planeta Terra, ecosfera, que abrange as regiões litosfera, hidrosfera e atmosfera. Com certeza vocês têm visto passo a passo esse contexto. E aí, vimos que o conjunto de todos esses seres vivos e de todos os fatores não vivos de uma área particular dá-se o nome de ecossistema. Mas, professora, vocês devem estar se perguntando, professora, eu moro no Ceará, o meu clima é diferente do meu coleguinha que eu falo com ele lá no WhatsApp, no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Por isso que nós temos vários biomas no Brasil. Mas, professor, o que é bioma? Bioma é um tipo de ambiente bem mais uniforme em suas características gerais e seus processos ecológicos. E para qual é essa importância desse bioma? Também vou responder. Olha, os biomas, eles assumem uma configuração de destaque em todo o mundo e as suas condições climáticas. Depende da altitude, latitude, diferentes tipos de biomas que existem no nosso planeta. Mas vamos falar de Brasil, né? Os biomas, eles apresentam espécies de animais, plantas específicas,
merece também uma atenção especial no que se diz respeito à preservação dos mesmos. Tem biomas que estão sendo devastados porque os governos ou as pessoas não conseguem conservar aquele local. Então está sendo modificado o ambiente. Mas falando de Brasil, são 6 os grandes biomas brasileiros. Os biomas, eles são conjuntos de ecossistemas, que já falei, né? Que pode ser vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. Segundo o IBGE, no Brasil há 6 tipos de biomas continentais e um bioma marinho ou aquático. Mas quais são os biomas terrestres brasileiros? Vamos falar dos terrestres por enquanto. Então, a gente tem o bioma da Amazônia, temos do Cerrado, a Caatinga, e aí eu quero que vocês foquem nesse nome, tá bom? Mata Atlântica, Pantanal e o bioma do Pampas. Eu estou mostrando aqui para vocês essa região, essas imagens que é altamente importante e que a gente vai conversar um pouquinho no próximo slide. E aí, você anotou a palavrinha Caatinga? Pois então, vamos falar da nossa casa? Gente, eu estou falando aonde? Do Ceará. Olha aqui, eu coloquei um mapa para vocês verem que a gente está no estado do Ceará. E aí, puxei um pouquinho esse mapa e mostrando a nossa região. Vou já falar dela, guarda aí um pouquinho. Mas o que é Caatinga? Gente, Caatinga é a vegetação que predomina no Nordeste do Brasil e ela está inserida no contexto, no clima semiárido. Pessoal, os índios foram os primeiros habitantes dessa região e chamavam assim porque na estação da seca a maioria das plantas elas perdem as folhas e prevalece na paisagem, na aparência clara e esbranquiçada dos troncos das árvores. Olha aí essa foto de uma pegada de boi, olha, observe como é a mata, né? Esbranquiçada, é uma floresta branca, né? Daí o nome Caatinga, que vem Ca, significa mata, e Tinga significa branca, significa mata ou floresta branca. Isso é o significado no tupi. Porém, no período chuvoso, a paisagem muda de esbranquiçada para vários tons de verde. A nossa região é muito linda, o Ceará é maravilhoso. E aí você sabia que a única floresta 100% brasileira é a Caatinga? Não sabia? Pois então, a área da Caatinga é de 844.453 quilômetros, segundo o IBGE. E a totalidade de seus limites, eles encontram no território brasileiro. Por exemplo, o patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. O quê? A Caatinga é só nossa, é só no Brasil. Abrange o estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e também na faixa do norte de Minas Gerais. Mas, professora, você disse que no Ceará tudo é Caatinga? Sim, faz limite com outros 3 biomas do país, a Amazônia, Mata Atlântica e o Cerrado. Mas de todos esses estados, pessoal, que ocorre a Caatinga, é aqui no Ceará que possui a maior parte do seu território formado por esse bioma. E aí vocês lembram que eu puxei um pouquinho desse mapa? Pois então, aí são 13 municípios conhecidos como Maciço do Baturité. Esses 13 municípios compõem essas cidades. Vocês conhecem? Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrando, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacuti, Palmácia e Redenção. Todas essas cidades são pertencentes
a macro-região do planejamento de Baturité, como vocês observam aí no mapa. Vocês devem estar se perguntando por que a Caatinga é única. A professora aqui vai explicar. No mundo, existem outras regiões semiáridas, como, por exemplo, Chile, Ásia e na África, que compartilham características semelhantes à do clima semiárido e de regime irregular de chuvas. Porém, meus amores, quando os cientistas compararam as espécies daqui com as dessas regiões, eles verificaram que as nossas espécies não apenas eram diferentes e exclusivas, como também apresentavam uma diversidade bem maior. Mas então, você sabe o porquê que fez a Caatinga ser única? Foi justamente os eventos relacionados às variações do clima entre muito quente e muito frio, que ocorreram aqui há milhares de anos, que fizeram com que a vida se estabelecesse nessa região de uma forma bem diferente e peculiar. Aí daí eu trago mais uma vez o mapa onde mostra o Ceará e puxo aqui essa imagem onde que vocês podem ver os 13 municípios, né? As nossas cidades aqui circunvizinhâncias. Por exemplo, essas cidades que é conhecida como Maciço do Baturité é a principal referência geográfica, conhecida como a Serra de Baturité, e ela é caracterizada como um enclave úmido no contexto semiárido. Lembra que eu falei da questão do clima, que é muito diferente de outras regiões? Pois possui uma grande biodiversidade na nossa serra, pessoal. Vocês precisam conhecer mais a nossa região, no que diz respeito à nossa fauna, à flora, destacando-se pelas belezas e suas paisagens naturais e pelo clima ameno, o que a torna uma das regiões mais propícias para o desenvolvimento de atividades turísticas. Nosso ambiente serrano, ele é maravilhoso, vem muita gente de fora conhecer. Eu só espero que cuide do nosso ambiente, não é isso? E aí, mais uma vez, eu trago aqui a foto de Acarape, porque a gente está dando aula para a turminha de Acarape, não é isso? E aí, o município de Acarape, ele foi originado no município de Redenção, em 1987, se não me falha a memória. Então, gente, o clima daqui do Acarape, ele é tropical, quente e subúmido, com chuvas de janeiro a abril. Vocês estão vendo aí que já começaram a chover, né? O relevo são maciços residuais, né? Observe que tem bastante pedras rochosas, né? A vegetação da nossa região aqui do Acarape é uma caatinga arbustiva, errei aqui o nome, arbustiva densa. Ou seja, se vocês verem aí, eu coloquei uma imagem de Redenção. Observe aí na escadaria de Santa Rita, não é isso? É o clima da mata. Coloquei aí a foto do açude do Acarape do meio. Olha aí a diferença de vegetação. Então, essa é a nossa região, tá certo? Que predomina Caatinga, mas também nós temos requícios de Mata Atlântica na nossa região de Baturité, subindo as serras. E aí, gente, vocês gostaram da aula? Já podem responder o que é ecossistema? Conseguiram entender o que é bioma e quais são os biomas brasileiros? Pois então, no livro que eu apresentei a vocês, tem os outros biomas, tá bom? Vamos estudar e compreender mais um pouco do nosso bioma. Na sua região onde você mora, qual é o bioma que se refere, né? Qual é o domínio morfoclimático que existe na sua região? Porque assim, quando a gente fala bioma, fala num termo, no caso Caatinga, mas aqui em Baturité tem uma região que é Caatinga e também tem uma questão
de porcentagem, que é uma mata atlântica. E aí, no Acarape? Qual é o bioma total do Acarape? É só Caatinga? Ou a gente tem um pouquinho de Mata Atlântica? Vocês podem me responder? Se gostaram do vídeo, dá um ok, se inscreve no canal e até a próxima!